E aí, como é que foi, então, esse seu processo de se envolver com o ministério? Você decidiu, vou fazer seminário e tal, mas aí você já estava envolvida com a igreja e tal? Você já trabalhava na igreja? Já. Eu brinco que eu sempre fui envolvida na igreja desde pequena. Se ninguém me chamasse, eu me convidava. E aí você casou ainda fazendo faculdade? Sim, casei ainda fazendo faculdade. E Arthur também Entendi, era... Mas vocês ainda não pastoreavam a igreja, né? Não, Arthur era seminarista, né, quando nós nos casamos. E depois ele foi ordenado pastor. Ele também fazia seminário na época, a gente fazia faculdade juntos até. E aí, mas eu já era envolvida no ministério, porque nós fomos enviados para uma igreja, né, que era uma igreja filha do pai dele. Aqui em Paulista era muito distante. Então, a gente vinha e passava o domingo todo aqui, servia. Eu vinha com as minhas irmãs. Eu ainda era noiva de Arthur, ainda nem tinha casado com ele, ainda namorava com ele. E aí, depois que nos casamos, né, a gente conseguiu ficar mais perto ainda. E aí eu fui desenvolvendo no ministério aquilo que eu já fazia antes. Entendi. E aí vocês foram enviados para Paulista para ajudar o pastor que estava lá? Não, na verdade, era um irmão que morava aqui em Paulista, que era membro da ovelha do meu sogro. E como era muito distante, ele dizia: pastor, o senhor precisa abrir uma igreja aqui, é um bairro muito difícil, muita droga, muita prostituição, enfim. E aí o pai de Arthur, né, abriu esse trabalho e colocou um pastor. Esse pastor ficou muito pouco tempo, acho que ele ficou uns 3 meses. E aí ele precisou sair. E aí foi quando o pai dele enviou Arthur como seminarista, meio que fica aí por um tempo até eu colocar um pastor, sabe? E aí a gente foi como um campo missionário mesmo, literalmente. A gente nunca nem tinha ouvido falar de Paulista, nunca nem tinha vindo aqui. E aí nós fomos em obediência e ficamos lá por um tempo, até que o próprio pai de Arthur disse: não, vocês vão ficar aí, finca as estacas. Aí ele falou e a gente continuou o serviço aqui na igreja. Uau! Então, assim, a história realmente é uma história de obediência mesmo. Sim, assim, muita obediência. De submissão. Isso é incrível. A gente começou o ministério aqui, Douglas, com 7 pessoas. O nosso primeiro culto tinham 7 pessoas. E assim, é realmente uma história linda daquilo que Deus fez aqui, sabe? Era muito difícil, não tinha nada, só tinha um microfone, um caixazinho de som, um violão e a bateria era uma caixa de papelão, pra você ter uma noção. Um irmão chegou pra Arthur e disse: pastor, eu tenho uma bateria. Arthur ficou tão feliz: traga a sua bateria, traga a sua bateria. Quando ele chega com a bateria, Douglas, era uma caixa de papelão. Ele tinha colocado um buraco no meio pra botar um microfone, uma panela assim, cheia de talher. Ele sentou, pegou 2 baquetes e fez tum, tum, tum. E o pior que saía som, sabe? Se você imaginasse. E Arthur olhou para aquele irmão e disse assim: eu vou fazer o quê? Eu não vou, né, desprezar a bateria dele. Ele disse: exato, pode colocar no púlpito sua bateria, vamos tocar a bateria. E eu lembro que a gente ficou mais de ano, acho quase 2 anos com essa bateria, porque não se tinha condição de comprar uma bateria verdadeira mesmo para a igreja. Isso faz quantos anos, Thalita? 18 anos. 18 anos de ministério. Fazem 18 anos. 18 anos, E aí? 2 anos nesse processo. Pronto, a gente chegou 2 anos nesse processo, né? Na verdade, foi mais tempo, né? A gente ficava o domingo todo na igreja e fazia aquele processo de evangelismo e ganhando as pessoas aos poucos para Jesus, enfim. E a igreja, aos poucos, foi começando a crescer, a gente foi começando a melhorar, né? E houve muitas etapas. A gente mudou de lugar durante 7 vezes. Foram 7 lugares diferentes. A gente foi parar numa quadra de uma escola pública, porque não tinha espaço mais que cabia a gente. A gente fazia vários cultos. E a gente evocou um projeto do governo federal que tinha na época, foi para uma quadra de uma escola pública. Depois mandaram a gente sair, a gente teve que ficar lá numa quadra descoberta, a céu assim, aberto, no meio da associação de moradores do bairro. Até a gente viver esse sonho de, durante todos esses anos, fazer uma gestão da igreja, e juntando dinheiro para a gente conseguir comprar um terreno. E até que a gente conseguiu comprar o terreno e construir a igreja, e hoje estamos aqui. E temos outras igrejas também. É bem resumido, se eu fosse contar ia demorar mais. Sim. Mas assim, naquele começo, por quê? Porque vocês estavam na capital,
correto? Sim, sim. Na igreja do seu sogro, né? Sim. Seu sogro envia vocês. Sim. Em algum momento, né, somente nesse começo, vocês pensaram assim, e você, né, pensou, cara, o que nós estamos fazendo aqui? Entendeu? Ai, eu vou ser bem sincera. Eu acho que quero não. saber. Não passou isso no meu coração. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu passei muito calor. Eu fui com uma roupa de linha, que eu me lembro na época, e o lugar era era aquela telha de amianto, assim, aquela coisa que esquenta, e aqui no Nordeste é muito quente. E só tinha uns ventiladores daqueles teco-teco que balança assim bem devagarzinho, que eu dizia, gente, esse ventilador é pior, ele só puxa o calor da telha. Ele não tá ventando. E todo culto passava mal uma pessoa, tamanho era o calor de dentro da igreja. E eu lembro que naquele momento, assim, eu olhei para um lado, olhei para o outro, assim, me vi numa realidade completamente diferente da que eu vivia, né? Da que eu estava acostumada, assim, era uma coisa muito surreal de díspare para mim. E na hora o que me veio no coração foi, Senhor, se aqui é o meu campo missionário, eu digo sim, porque eu sempre quis ser missionária. Eu dizia, eu vou fazer missões, eu vou pregar para os muçulmanos. E aquele momento de ver aquela realidade completamente diferente, que eu não estava acostumada, eu disse, Deus, se é aqui o meu campo, eu vou dar minha vida aqui. E dei meu coração e meu amor todos os dias. Desde o primeiro dia eu já estava apaixonada. Já era apaixonada pela minha igreja, já. Isso é muito incrível, porque eu percebo, assim, hoje, trabalhando, somente quando eu estou fazendo a mentoria do Dizascope com líderes, futuros líderes, uma das coisas que eu mais recebo é assim, poxa, meu pastor não me entende, poxa, meu pastor quer que eu faça tal coisa, mas eu não sinto que é isso que é para eu fazer e tal. E quando eu ouço uma história de obediência como a de vocês, de tipo assim, ó, eu quero que vocês vá para lá, beleza. Eu quero que vocês fiquem aí. Ok, a gente fica. E o que Deus faz com a obediência é uma coisa maravilhosa de ouvir, assim. E que seja um testemunho, né? Porque, assim, sabe, que é ainda mais desafiador quando é o seu sogro que tá te mandando. Chega, me emociono, porque eu acho que isso é uma grande verdade, sabe, Douglas? Eu falo que eu olho pra trás hoje e eu vejo que... eu me pergunto, eu digo, Deus, por que tanta graça e tanto favor sobre a minha vida, sabe? Eu nem mereço isso que eu tô vivendo. E eu olho para trás e eu vejo como valeu a pena, sabe? Ser obediente, fazer a vontade de Deus, não questionar, mesmo diante das mais impossibilidades, as maiores adversidades. Ninguém queria ir para Paulista, ninguém queria ir para Maranguapium. Aqui, na época, era conhecido como um bairro de morte, de prostituição, de droga e de pobreza, sabe? Então, eu olho para trás e eu vejo, assim, o plano de Deus na nossa vida de uma maneira, assim, tão linda. E eu digo, Deus, muito obrigada, sabe? Porque isso me forjou, isso me treinou, isso me ensinou que meu amor a Jesus tem que ser acima de qualquer outra coisa, a minha vontade ou aquilo que eu acho que vai ser melhor para mim. Era meio paradoxal até, sabe? Arthur era o filho do pastor e ele serviu a vida inteira lá na igreja com o pai. Ele sempre foi aquele menino obediente que amou a Jesus e cantava no louvor e era atuante em tudo. E eu digo que a igreja foi pra gente uma escola aqui, né? A gente aprendeu assim, como diz o Nordeste, na tora. Aprendemos a liderar e a servir pessoas e amar pessoas. Então eu acho que essa geração, ela clama muito por saber qual é o propósito, qual é o meu propósito. Ao invés de obedecer, eu acredito que você obedece aquilo que Deus te deu hoje e ele vai... Seu propósito vai se revelando a você pouco a pouco, sabe? Muitas pessoas querem um propósito para poder obedecer. Eu acho que você precisa obedecer para realmente receber esse propósito. E eu vejo isso na vida da gente.